Salve, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. Vídeo de hoje aí com muita notícia, muita informação importante e notícias positivas, tá? Para a torcida do Vasco. A gente vai trazer todos os detalhes aí sobre o jogão dessa quarta-feira contra o Fortaleza em São Januário. Desfalques importantes, retornos também de alguns atletas que estavam suspensos e podem ser titulares aí nesse jogo de quarta-feira. E obviamente lembrando que o Vasco tem que vencer, não pode negociar empate, sequer pensar numa derrota, porque em caso de um tropeço, o Vasco pode voltar à zona de rebaixamento. Então vamos trazer aí todos os detalhes sobre a partida e também vamos falar sobre os anúncios oficiais de Felipe Coutinho, Alex Teixeira Souza e também do Emerson Rodrigues, e vamos trazer detalhes aí sobre negociações que o Pedrinho nesse momento aí está intensificando com zagueiro, meia, atacante. Então peço mais uma vez para você não perder nada do vídeo de hoje, redobrar a atenção, acompanhar o vídeo até o final. Quero também convidar você que está aí do outro lado da telinha e que ainda não é inscrito aqui no nosso canal para se inscrever. Lá embaixo do nosso vídeo tem um botão vermelho escrito inscreva-se. Se você está assistindo o vídeo com o seu celular deitado, vira ele em pé, que aí você vai ver esse botão lá embaixo vermelho, é só você clicar, automaticamente você já estará inscrito aqui no canal. E peço também a sua colaboração de duas formas. Primeira forma, fácil, direto, você já sabe que é deixando aquele joinha, deixando aquele like lá embaixo do nosso vídeo. E a segunda forma que você pode cooperar, ajudar o nosso canal, e você também vai sair vencendo, vai sair ganhando, é através do Pix. A gente está arrecadando o Pix aí há mais ou menos umas 3 semanas. E, cara, esses valores que a gente está arrecadando é justamente para a gente poder investir aqui em conteúdos, né? Tá presente em todos os jogos, dentro e fora de casa, estar presente em todas as coletivas de imprensa que o Vasco vier a fazer aí no futuro. E também, lembrando que o Vasco contratando qualquer jogador, por exemplo, Emerson Rodrigues, está chegando semana que vem, ou talvez ainda essa semana, no aeroporto. A gente quer estar presente, mas infelizmente o que o YouTube paga pra gente não é o suficiente. Então a sua ajuda é fundamental com qualquer valor, cara. Qualquer valor aí, se você só puder doar R$1, já tá valendo, já tá bacana, né? Lembrando que toda noite, em retribuição aí às ajudas que vocês dão, a gente sorteia 2 camisas iguaizinhas essa aqui do canal pra galera que colaborar, que doar. Quanto maior for a sua doação, mais chances você tem de levar uma camisa dessa pra casa. Combinado? Fechado? Então bora dar início ao vídeo falando aí sobre a próxima rodada, né, do Campeonato Brasileiro. A rodada 12, 12ª, terminou ontem com a vitória do Palmeiras para cima do Corinthians por 2-0, e com esse resultado o Vasco, graças a Deus, ficou fora da zona de rebaixamento, né? O Vasco segue na 16ª colocação com 11 pontos, mesmo número de pontos do 17º colocado, que é o Atlético Goianiense, mas o Vasco com uma vitória a mais. O 18º colocado é o Grêmio com 10 pontos, mas tem um detalhe aí, cara, o Grêmio tem 2 jogos a menos que o Vasco, então a gente não pode esquecer que um empate já colocaria o Grêmio à frente do Vasco e o Vasco na zona de rebaixamento. O Corinthians, com a derrota ontem, ficou estacionado com 9 pontos, e na lanterna ali, na última colocação, vem o Fluminense, né? Com apenas 6 pontos em 13 partidas disputadas até o momento. Então a gente vai agora para a 14ª rodada, até peço perdão, falei 13ª, estamos indo para a 14ª rodada agora, e cara, o Vasco não pode nem pensar em tropeçar. Jogamos em casa contra um adversário, sim, que é complicado, é forte. A gente já jogou 2 vezes esse ano, que é o Fortaleza. Mas, irmão, em casa a gente tem que pontuar, e tem que pontuar com 3 pontos. E o Vasco tem que fazer o dever de casa. O Vasco é o pior visitante desse Campeonato Brasileiro. A gente fez 0 pontos jogando fora de casa. Então, dentro de casa, vai ser crucial que o Vasco ganhe as suas partidas. E não podemos aí negociar qualquer outro resultado a não ser a vitória nessa quarta-feira. Infelizmente, a gente vai ter um desfalque muito, muito importante, que é o João Vitor, o nosso zagueiro, né, o JV. Acabou levando uma pancada no joelho, foi constatado uma lesão ali no ligamento colateral medial, né? Vai ficar fora ali de 4 a 6 semanas. Não sabemos ainda quem será o substituto, muito provavelmente volta ali ao time titular o Léo, que era o capitão da equipe anteriormente, né? E podemos ter mais alterações. Por exemplo, meia atacante, o Estrela tem condições, ele vai para o jogo, mas será que o Payet não deveria entrar como titular? Eu acho que sim, cara. Mesmo o Payet só tendo condições de jogar de repente 45, 60 minutos, eu começaria com o Payet em campo. É um jogador diferenciado, que assume a responsabilidade em momentos complicados como o que o Vasco vive no momento. A outra dúvida é: quem será
o segundo homem de meio de campo, mantém o JP, que na minha opinião foi o melhor em campo no último jogo, ou volta com o Matheus Carvalho, que estava como titular anteriormente? Eu, particularmente, manteria o JP, porque além de ajudar a marcação, ele tem muito mais criatividade, consegue muitas vezes puxar contra-ataques, dar passes mais agudos, então eu manteria o JP, que é um garoto para mim que tem muito potencial de crescimento. E lá na frente, a gente deve ter a volta do David, né, no setor de ataque, né? O David deve voltar para fazer trio com o Adson e com o Verratti. Então a provável escalação, o provável time deve ser Léo Jardim no gol, PH e o Piton nas laterais, Maicon e Léo Pelé na zaga, meio de campo com Hugo Moura, JP ou Matheus Cocão e o Dimitri Payet ou o Estrela, e lá na frente David, Verratti e o nosso Adson ali fechando a equipe titular. E aí, a pergunta que eu faço para você é: dá para o Vasco sair com uma vitória contra o Fortaleza com esse time, com essa escalação? Eu acho que a volta do Payet, a manutenção do JP e a entrada do David vão agregar muito. O que me preocupa mais é o sistema defensivo aí, né? Com a perda do João Vitor e a volta do Léo, que ainda falta um pouco de segurança, mas quem sabe possa ser o jogo da recuperação, o jogo ali que o Léo venha, né, a conseguir fazer uma boa apresentação, jogar um bom futebol e quem sabe, né, voltar a atuar num nível um pouco mais alto. Então desejo boa sorte ao Léo se ele for o escolhido, caso contrário, quem entra é o Rojas. E queria lembrar a galera também que na quarta-feira, dia do jogo, a nossa parceira do canal, a BetWinner, vai estar dando aí R$12 mil e mais 6 camisas oficiais do Gigante da Colina para você que está aí do outro lado da telinha. Para você participar dessa promoção, é só você estar cadastrado lá no site da BetWinner. Você que já se cadastrou aqui pelo nosso link do canal, já está participando. Se você se cadastrou usando o link de algum outro canal, tem que se cadastrar usando o nosso link. E você ainda não se cadastrou, irmão? Perfeito, corre lá, primeiro comentário fixado, clica no link da BetWinner, você vai ser direcionado lá para o site deles, coloca lá seu nome, bota lá os dados certinho, automaticamente você vai ganhar R$300, tá? Na sua conta da BetWinner, você vai participar do sorteio desses R$12 mil e das 6 camisas do Vasco, e não para por aí. Na hora que você fizer o seu primeiro depósito de qualquer valor acima de R$10, eles vão te dar mais 130% de bônus lá em cima do valor que você depositou. Então não perca tempo, que essa promoção é por tempo limitado, só até quarta-feira. Beleza? Bora agora falar sobre anúncios oficiais, né? Ontem a gente teve uma reviravolta na negociação do Vasco com Felipe Coutinho e Aston Villa, né? Muitos falavam que o contrato dele seria rescindido, porém, existe algo que muita gente não estava falando, né? Inclusive até mandar até um abraço para o nosso amigo Alexandre Laureano, que eu estava assistindo ele que falou sobre isso, e falou que existe no contrato do Coutinho com o Aston Villa uma situação que o Barcelona, o Barcelona ainda tem direitos sobre o passe do Felipe Coutinho numa possível venda futura, e por esse motivo o Barcelona não teria de repente aceitado, né, a rescisão contratual do Coutinho com o Aston Villa. Então o Coutinho vem emprestado por uma temporada ao Vasco da Gama, com a prioridade do Vasco poder ou comprar o jogador ao término desse empréstimo ou até renovar o empréstimo do Coutinho por mais uma temporada. Então tá tudo acertado, troca de documentos, troca de papelada já está acontecendo, já tá tudo aí, os trâmites já estão praticamente encerrados, né? E a tendência é que o Vasco possa anunciar Felipe Coutinho, Souza e Alex Teixeira, que é o pacote dos 3 crias, até essa quarta-feira. E aí, após o jogo contra o Fortaleza, o Vasco também possa anunciar o atacante Emerson Rodrigues, jogador que está chegando lá do Inter Miami, né? O time do David Beckham, do Messi, enfim. O Emerson Rodrigues que também chega por empréstimo de 1 ano ao Vasco aí, com a opção do Vasco comprar o jogador em definitivo. Então agora é aguardar, eu espero e torço para que esse anúncio possa acontecer o mais rápido possível. Caso não aconteça até quarta, a tendência é que até o final dessa semana a gente já tenha esses 4 jogadores treinando junto com o restante do elenco, né, participando de todas as atividades e obviamente, né, o anúncio que o torcedor está esperando do Coutinho, do Alex e do Souza também acontecendo de uma forma midiática grande, até para poder atrair novos sócios, vendas de camisa, que é muito importante também para a parte financeira, né, da Vasco SAF, que não anda lá essas coisas. Agora vamos trazer atualizações sobre outros assuntos aí de negociações que estão aí a todo vapor, tá? O Pedrinho, além dos nomes que eu acabei de citar, tá trabalhando em outras frentes, né? Tá buscando aí outras contratações. O Vasco, ele tava buscando mais um zagueiro, mas com essa lesão do João Vitor, né, que aconteceu nesse último jogo, parece que o Pedrinho vai tentar trazer 2 jogadores para o setor defensivo. Um nome a gente já sabe que é o André Ramalho,
tá aí como prioridade máxima do Vasco. O Vasco já fez uma baita de uma proposta ao jogador que ainda não aceitou pelo simples motivo de ainda ter aí a intenção de repente continuar no futebol europeu. Então o Vasco tá dando um pouquinho de tempo, tá dando uma segurada e acredito que o Pedrinho deve ter dado, né, uma data limite. Ó, André, a gente quer definir aí essa situação dessa vinda sua pro Vasco até o dia tal. Então é aguardar, quem sabe até o final de semana a gente já tenha um destrincho aí dessa negociação. Outros nomes aí para a zaga foram especulados, né, como o do zagueiro Dória, que já jogou no Botafogo. Enfim, a tendência é que o Vasco tem aí outras opções para o setor defensivo. Passando agora para o setor ali de meio de campo, né? O nome que foi oferecido ao Vasco e segue em análise é o nome do argentino Roberto Pereira, cria do River Plate, jogou muito tempo lá no futebol italiano, na Juventus, na Udinese, né? Tá terminando o contrato por lá. Não é uma contratação simples, envolve grana em relação a luvas e um salário alto. Um jogador que sempre jogou em alto nível no futebol europeu e como tá chegando agora já com 33 anos de idade, parece que quer voltar ao futebol sul-americano e óbvio, hoje o Brasil é o melhor futebol aí, né, para você poder ganhar grana e atuar em alto nível. Então o nome do Roberto Pereira foi oferecido ao Vasco e segue sendo analisado pelo Pedrinho, pelo Felipe e pelas pessoas ali do departamento de futebol do Vasco da Gama. Vamos falar agora sobre alguns atacantes que também estão aí em negociações com o Vasco. Primeiro, Andreas Vombergar, jogador estava atuando lá no futebol do mundo árabe, né, nessa última temporada. Esse jogador ele já tinha sido especulado no Vasco ano passado, né? Um jogador muito alto, 1,87 m, ele é centroavante, porém também pode jogar pelo lado direito ali do ataque, né? Como um segundo atacante, um jogador que chegaria sem custos ao Vasco da Gama. Mas tem uma questão, cara, será que o Vasco vai trazer um terceiro centroavante? Tem o Verratti e tem o Cleiton. Terceiro atacante chegando, cara, o Cleiton, acredito eu, que teria que ser negociado. E eu não vejo isso com maus olhos não, tá? Se o Vasco conseguir revender o Cleiton e recuperar a grana investida no jogador, não veria com maus olhos a chegada de um novo centroavante, aí como, por exemplo, desse atacante que é o Vombergar, que é um jogador de 29 anos, experiente, não é craque, não é um jogador ali que chegaria para roubar a vaga do Verratti, mas eu acho que seria uma boa sombra, acho que seria um bom jogador ali para entrar quando necessário em partidas que o Vasco precisasse de mais um jogador lá na frente, né? Que tem um ótimo cabeceador, um jogador que sabe jogar de costas para marcação e poderia ajudar o Vasco nesse restante de campeonato brasileiro. E agora falar sobre um outro jogador aí que o Vasco também está negociando. Vasco e Corinthians estão tentando tirar esse jogador lá do América do México, jogador que inclusive está jogando agora a Copa América vestindo a camisa do Uruguai. Trata-se do atacante que joga pelos lados de campo, Brian Rodrigues, um jogador de 24 anos, um jogador que tem um potencial de futuro, já jogou na Espanha, já jogou na Argentina, já jogou no Uruguai, atualmente, né, pertence ao clube lá do México, né, que é o maior clube do futebol mexicano, que é o América do México. Parece que o clube mexicano já negou uma proposta do Corinthians, porém, a negociação com o Vasco, segundo uma informação que saiu ontem à noite, está aí em uma situação positiva, né? O Vasco ele não quer pagar pela compra do jogador. Porém, o Vasco disponibilizou nomes de atletas que o Vasco poderia fazer alguma troca, né? De repente colocar um jogador, mais uma grana, e parece que os nomes que o Vasco disponibilizou para essa negociação sair do papel foram Galdames, Puma Rodrigues e, acreditem vocês ou não, Juan Esforza, recém-contratado, né? O Vasco pagou uma bagatela, quase 30 milhões de reais, e pode já negociar o jovem argentino aí para o futebol mexicano. Não tô falando que os três vão entrar nesse pacote, provavelmente ali só o Esforza, e parece que o Esforza agradou ao clube lá, o mexicano, né? E poderia essa negociação avançar, evoluir, né? Um atacante muito veloz, muito interessante. O Brian Rodrigues é um cara que gosta de cortar pro meio, sabe finalizar, joga pelos dois lados do ataque, um jogador ali bem interessante, gostei muito do que vi, já tem gol lá pela seleção do Uruguai, como eu falei, apesar de 24 anos, já tem experiência de ter jogado nos Estados Unidos, na Espanha, no Uruguai e também no México, então um jogador ali que me agrada, tá? Me agrada, acho que seria uma boa contratação caso o Vasco venha concretizar aí com esse jogador chamado Brian Rodrigues. Beleza, rapaziada? Antes de terminar o vídeo, queria mais uma vez pedir a sua atenção aqui, né, para você que ainda não é inscrito no canal. Corre lá embaixo, se inscreva, deixa o like no vídeo. E você que quiser participar aí do nosso sorteio de 2 camisas dessa daqui hoje à noite, só você doar qualquer valor acima de R$2 no Pix, nesse número que tá na tela ou nesse QR Code que tá aqui no cantinho, para garantir a sua participação. Beleza? Tamo junto, de vascaíno para vascaíno, porque aqui, ó, aqui é Vasco. Valeu!